Está no ar Ronroncast número 56, nosso podcast sobre gatos. Eu sou o Leandro, de novo tô aqui com a Fernanda. Fê, boa noite. Boa noite, Lê, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo por aqui, e aí, como estão as coisas? Estão bem. Agora, aproximando o final de ano, já aquele clima natalino, né? E vamos lá, mais um ano que se encerra, mais um que começa. E por aí, Fê, novidades? Sem novidades, as novidades são as mesmas das últimas vezes. Não, mentira, Sem novidades, tem novidades. Fê, tem novidades que eu sei. Temos uma surpresinha, uma resgatinha que descobrimos recentemente que ela veio recheada, é verdade. A Maria Eugênia. Ô Fê, e ela é pequenininha, né? Eu estive na sua clínica, assim, você sabia, né? Por motivos eu não vou explicar aqui. Coisas da vida, eu estive lá e conheci a gatinha. Achei que fosse uma filhote. Aí eu descobri que ela tá grávida, meu Deus. Pois é, a gente até vai ter que fazer um acompanhamento de perto, né? Com ultrassom, porque realmente ela é miúda. Mas ela tá com os bebezinhos. E foi muito engraçado, porque quando ela chegou, ela é aquela GPPR, né? Gata que planejou o próprio resgate. Uhum. Ela chegou na clínica, aparecemos para abrirmos a clínica, lá estava a gata, lá dentro, assim, literalmente. Falei, oi, tudo bem? Vim morar aqui. E eu tinha feito um ultrassom nela e não tinha visto os bebês, porque estava no começo da gestação, e a castração ficou para 15 dias depois. E no dia que a gente agendou a castração, essa gata começou a ficar quietinha, não quis comer naquele dia, meio prostradinha, achei estranho, fui palpar, cheia de bebê. Eu falei, não acredito. E ela é uma filhotona, né? Porque ela parece ser bem jovem. Provavelmente foi o primeiro cio, ela tem uns 8 meses mais ou menos, então a gente vai ter que acompanhar de perto essa gravidez aí, ver se vai dar tudo certo. Mas vamos acompanhando, fazendo exames, e ver como que essa mãezinha de primeira viagem vai se portar, né? Vai dar tudo certo, teremos bebês natalinos. Né? Uau! Sempre temos, né? Sempre temos, é verdade. Ô Fê, e dando continuidade ao papo com as veterinárias, né? Aí um papo mais técnico, a gente vai falar de... Hoje a gente vai falar do quê, Fê? Eu não fiz essa pergunta hoje. Hoje a gente vai falar de gatos. Exatamente. Qual parte do gato? Vamos falar sobre a saúde bucal do gato, Lê. Olha que legal. Você sabia que gato vai no dentista? Eu sabia, mas não por conta própria. Por experiência, né? Não por experiência própria, Ainda você não teve que levar o seu gato no dentista, mas hoje acho que você vai tomar uma bronca por você não ter levado seu gato no dentista ainda, Lê. Podia ter mentido, né? Mas vamos ver. A gente vai conversar com ela, Amanda Rodrigues. Ela é uma dentista, odontologista veterinária e especializada em cirurgia bucomaxila. É isso, Fê? Bucomaxila? É isso mesmo, Lê. Aprendi essa palavra hoje, nunca mais eu vou esquecer. Então a gente vai conversar com ela, vai chamá-la aqui, Amanda Rodrigues. Amanda, boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, Fê. Boa noite, Lê. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme vir aqui conversar com vocês sobre um assunto que é a minha vida e é a minha paixão. Legal. Obrigada, Mandinha, por aceitar o nosso convite. Fera aí no assunto, uma das melhores odontos veterinários. E vamos falar sobre gatos. Amanda, muito obrigado pela presença. Bom, no episódio passado, a gente conversou com a Dani, né? Nefrologista. Pode causar uma dúvida maior o que a especialidade trata, do que comparado à odontologia. Porém, é um assunto, odontologia em gatos, é uma coisa que gera muitas dúvidas, né, Fê? Eu acho que é curiosidades, na verdade, né, Lê? A gente já vai no dentista desde filhote, desde criança, né? E aí agora a gente sabe que a gente tem essa especialidade, que a gente tem que levar os nossos gatos no dentista e algumas vezes desde filhote, né, Amanda? Sim, sim.
Isso eu acho que assim faz parte, a gente teria que ter ainda uma odontologia pediátrica, né? Então, desde pequenininho, até mesmo na primeira consulta, normalmente o veterinário especialista em felinos, ele já introduz essa parte da odontologia, ele já dá uma breve explicada para o tutor sobre o que existe dente, né? Eu sempre falo, gente, não pode esquecer que dentro da boca tem dente. Então, que existe dente dentro da boca, que esses dentes precisam ser escovados desde o dia 0, né? Desde o dia que esse filhote chegou em casa, ou até mesmo esse resgatado já adulto, ele precisa já começar com a higiene oral. Então, mas aí eu já vou te fazer uma pergunta difícil, muito difícil, logo de cara. Como é que escova os dentes de um gato? Porque assim, eu tenho um filho pequeno, eu já tenho que me desdobrar para escovar os dentes dele. Imagina de um gato, aquela boca pequena, o gato se mexendo. O pessoal sabe o que eu tô perguntando. É um desafio, como tudo na vida, né? Tudo é um desafio, então tem mais um desafio aí para todo mundo: escovar o dente do gato. Eu sou um pouco suspeita para falar, porque eu escovo o dente da minha gata desde os 45 dias e hoje ela tem 4 anos de idade e eu consigo até passar fio dental na boca dela com maior tranquilidade. Meu Deus! Se tivesse vídeo, eu já gravaria mostrando agora, porque ela tá cada vez mais boazinha para escovar os dentes. Mas nem tudo são flores. Eu tenho uma outra que ela não gosta muito. E tá tudo bem, tá tudo certo, né? Faz parte da vida esses desafios. Então, o que eu sempre falo, e é o início de tudo, que vocês devem mexer na boca. Não necessariamente precisa constar mexer com a mão. Então faz carinho no focinho, levanta o lábio, abaixa o lábio, olha o dente e abaixa e abre a boca e manipula a boca. Quais são os lugares que a gente adora fazer carinho? Perto da cauda e no pescoço. Ninguém faz carinho perto da boca. E isso causa uma certa estranheza nos animais. Então logo que a gente começa a levar no veterinário, que o veterinário mexe na boca, ele já fala: ei, que é isso? Ninguém nunca mexeu aqui, você tá mexendo? Então isso é importante o tutor saber, que desde pequeno ele tem que manipular a região da boca. É lógico que os gatos, eles têm às vezes uma certa resistência maior a essa manipulação, porque são animais que eles estão com o pezinho ali, né, na natureza, um pouquinho mais selvagem, mais desconfiados, né? Então, tem gato que não vai deixar de jeito nenhum. Assim como tem gato que não gosta que pega no colo de jeito nenhum. E tá tudo bem. Para esses gatos, a gente vai conversar com o tutor e falar: olha, não dá para escovar os dentes dele, só que tem dente ali e o dente não vai sair só porque você não consegue escovar. Então, esse paciente tem que anualmente passar por uma profilaxia dentária. Tem que ir no dentista veterinário, onde ele vai ser anestesiado e nós vamos fazer a limpeza dentária dele. Ah, Amanda, todo ano? Pode ser que sim, pode ser que não. Aí a gente vai acompanhar e avaliar se ele precisa fazer anualmente ou se dá para esperar, mas todo ano ele precisa ser olhado. Todo ano a gente precisa olhar para essa boca. E essa limpeza é para quê? Para remoção de tártaro igual os humanos? Como é que é? E gatos têm cárie também? Exatamente, Lê. Essa limpeza, ela vai servir para remover a placa bacteriana, o famoso tártaro, né, que é popularmente conhecido. Como que funciona o mecanismo da formação da placa? Existe uma coisinha antes da placa dentária chamado biofilme dentário. O biofilme, se nós aqui hoje combinarmos de dormir sem escovar os dentes, primeiro o dentista nosso vai ficar bem bravo, mas a gente fala que é cunho científico, cunho científico pode. Então a gente dorme sem escovar os dentes e amanhã todo mundo vai acordar e passar a unha no dente. E passar a língua no dente. A gente vai sentir que tá meio limoso, que tem uma melequinha grudada no dente. Isso é biofilme dentário. É uma placa de bactérias não organizadas que está começando a se formar ali. Essa placa, com o tempo que eu digo assim, nas próximas 48 horas, ela vai, junto com a saliva, se mineralizar, endurecer e virar a placa propriamente dito, o cálculo dentário, o tártaro que a gente conhece popularmente. E a placa, o cálculo dentário, nós só conseguimos remover com o aparelho de ultrassom.
O biofilme, qualquer atrito remove. Então, se eu passar a unha, se eu passar as cerdas da escova, eu vou desorganizar esse biofilme e vou desestruturar e remover esse biofilme, essas bactérias. O cálculo dentário mineralizado precisa ser com um profissional. Então, o dentista pega o aparelho de ultrassom e passa em todos os dentes, no sulco gengival e avalia toda a cavidade oral. Ai. Em relação a... Desculpa, Fê. Em relação à cárie, que o Lê comentou, os animais, os gatos, né, eles não possuem cárie. Por quê? O pH da boca deles é diferente do dos humanos. Amém, Senhor. O pH da boca é diferente e eles não possuem alimentação com açúcares e carboidratos. Então, o gato, ele é carnívoro, né? Carnívoro estrito. E eles não comem pão, eles não comem bala, eles não comem açúcares. E todo o conjunto de pH e açúcares faz com que a gente tenha cárie. E como eles não têm esse pH e não têm esse hábito alimentar, a cárie para os animais é raríssima. Ai, que bacana isso. É curiosidade até pra mim, Amandinha. Porque, fala, olha, por que será que eles não têm cárie? Se algum tutor me perguntasse, eu ia falar, vamos perguntar pra doutora Amanda. Mas você sabe que essa dica que você deu de mexer na boca, só voltando um pouquinho, eu acho muito bacana, porque o tutor do gato, ele tem costume de mexer na boca quando vai dar remédio. É difícil mesmo eles mexerem. Eu lembro até, o Leandro tinha um gatinho, não sei se você lembra, Lê. O Fera, que eu mexia na boca dele desde que ele era filhote. Não era o Fera, era o Cebola. Não era o Cebola, não era o Fera, que era bem bonzinho. Não, é o Cebola. O Fera, bonzinho. Se você mexesse na boca do Fera, você ia descobrir quantos dentes ele tem. Só o nome do Fera eu acho que não é. Não era o exatamente. Fera, né? Não, é o Cebola, eu lembro Fê. que eu achei que era o Ferinha, de verdade. Porque desde filhotinho, a Amanda, eu mexia e o Leandro brigava comigo. Ele falava, para. Eu falava, mas olha, ele deixa abrir a boca. Dá uma aflição, era o Cebola. O Cebola que é bonzinho. Ela abria a boca do Cebola. Eu falei, o que você tá abrindo a boca do gato? Deixa ele quieto. Eu abria direto. Eu vi o gato. Ele levava pra vacina, eu abria a boca do gato, ficava brincando com a boquinha dele aberta, porque ele era muito bonzinho pra deixar. E então eu acho que é legal a gente desensibilizar pra poder acostumar com essa escovação. E acho legal a gente comentar também, Amanda, que você comentou dessa remoção do biofilme, muito bem explicado. E assim, como a gente tá falando de fricção, então não necessariamente a gente tem que usar pasta na escovação, né? Porque a gente precisa, na verdade, limpar o dente. A gente não precisa usar pasta como a gente faz, não é isso? Exatamente, Fê. Porque que a gente, assim, indo um pouquinho a fundo, assim, em humanos, a pasta ela foi introduzida para fazer com que a gente consiga criar o hábito de escovar os dentes. Então, se eu parar e falar para vocês do que vocês lembram quando escova os dentes, todo mundo vai falar a sensação de frescor no pós. Então, por causa que é a sensação que a pasta deixa, de gostosinho, de frescor. Então, foi estudado, quando precisava introduzir a escovação na vida dos humanos, foi estudado, pesquisado. Isso até é um trecho do livro O Poder do Hábito. Como poderia introduzir o hábito de escovar os dentes na vida do ser humano. E aí, todo hábito ele precisa vir com uma sensação boa, para se tornar um hábito. E aí, descobriu-se, né, que a sensação de menta era gostosa. E isso ia ser um bom argumento para as pessoas escovarem os dentes. Então, a pasta, ela tem essa sensação gostosa, tem flúor, mas o que realmente... A pasta humana, né, tem o flúor. A veterinária não tem flúor. A pasta veterinária, ela tem componentes enzimáticos que auxiliam na proteção do dente para não ter tão fácil a aderência do cálculo dentário. Então, ela vai formar uma placa protetora que vai fazer com que as bactérias não se aderam. Para não aderir. Ela deixa o dente não aderir tão fácil, né? Ela deixa o dente mais escorregadio para as bactérias não se aderirem tão facilmente. E o que vai remover o biofilme? O atrito das cerdas com o dente. Então, o que eu normalmente recomendo? Escove sem pasta de dente e depois que fizer a escovação, você passa a pasta de dente veterinária na boca do animal. Ah, que legal! E como é que é a escova? A escova para gato? Eu não posso pegar a minha e passar na boca do gato, né?
Pode, não a sua que você usa continuamente, mas você pode ir numa farmácia humana, na seção infantil, e comprar uma escova de cerdas macias. Ah, essa funciona, não tem uma especial assim, escova para gatos? Não tem uma escova para gatos. Eu normalmente recomendo a escova humana de cerdas macias, e aí você vai ver com um bom senso qual escova vai se adequar melhor à boca do seu gato. Então tem tutores que gostam da escova bitufo, tem tutores que gostam da escova de 2 a 4 anos. Então a cabeça da escova, cada marca tem um tamanho, e aí você vai ver qual que fica melhor. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho uma das minhas gatas aceita qualquer escova, a outra só aceita uma escova de uma marca. Ai, que legal. Olha, até nisso os gatos são seletivos, né? Pois que é. Legal. Além de escolher a ração, agora tem que escolher a marca da escova. Ração, marca do sachê, a marca da escova, né? Olha, muito legal. Os gatos vão dominar o mundo mesmo. Quantos dentes tem um gato? 32 dentes. Ah, também? Ainda bem que você fez a pergunta pra ela e não pra mim, Leandro. Fico bem feliz. Não, a pergunta foi pra você, foi ela que respondeu. Não, desculpa. Não, brincadeira. Claro que eu perguntei pra quem é especialista. Exatamente. E todos os dentes do gato são de leite quando eles são pequenos ou já tem alguns definitivos? Sim, eles nascem com dentes de leite, e aí, por volta de 7 meses, eles concluem a troca dentária, e aí todos os dentes passam a ser dentes permanentes. Fê, assim, uma curiosidade, você sabe que eu não percebi a troca de dentes dos meus gatos? Eu não sei se eles engolem, Amanda. Mas geralmente você não percebe, né, Amanda? De gato, dificilmente percebe. Eu acho que eu só atendi até hoje um gato com persistência de dente de leite. Mas é muito raro eles não fazerem a troca e o tutor ter que notar que tá trocando e tudo mais. Eu notei a troca dos meus porque eu não deixo a boca deles em paz, né? Então eu olho insistentemente todos os dias, então é fácil ver uma janelinha ali. Mas é quase que imperceptível. Então a perfeição do legal. gato é muito, assim, é muito melhor o gato do que o humano, né? Porque o humano, ele percebe, é aquela gritaria, tem que amarrar na maçaneta da porta pra fechar, sai sangue. É muito mais perfeito os gatos, né? Imagina se fosse automático no humano, seria bem mais fácil, né? Mas aí também não ia ter aquele papo da fadinha do dente e tal. Exatamente. Já pensou ter que deixar dinheiro pro gato, Leandro? Ou deixar sachê? Não conta isso pra eles. Não não vamos falar sobre isso. E quais as doenças mais comuns que os gatos podem ter na boca? Por exemplo, eu não faço escovação que começa a criar aquela placa de tártaro. Eu vou continuar chamando de tártaro porque eu sou leigo, tá? Aquela placa de tártaro. Qual é o problema que isso pode ocasionar? E quais as doenças que tem que os gatos precisam remover os dentes? Vamos lá. Então, uma das doenças é a doença periodontal, que é a placa de bactéria, ela vai se aderindo na coroa do dente, que é o que a coroa é o que a gente vê. Então, na hora que a gente abre a boca, os dentes que nós chamamos, aquilo é a coroa dentária. Embaixo da gengiva tem o dobro daquilo, que é a raiz do dente. Então, as placas de bactéria, elas vão entrando embaixo da gengiva e elas vão também colonizando a região da raiz dentária. E isso vai fazer com que destrua toda a parte de sustentação, que a gente chama de periodonto, que é a parte que sustenta o dente na boca. E essa destruição vai fazer com que o dente tenha mobilidade, inflamação na gengiva, e isso, no tratamento periodontal, nós temos que acabar removendo os dentes porque ele está perdendo a sua função. Um dente com mobilidade causa dor, desconforto, insegurança para alimentar, então nós precisamos extrair esse dente. Outro fator importantíssimo dos gatos é que, assim, tratamento periodontal de gato, ele precisa de uma radiografia intraoral. Então, é fundamental fazer o raio-x de toda a cavidade oral do gato, porque eles têm a doença que chama lesão de reabsorção dentária felina, que é uma doença silenciosa. E eu só vou descobrir, muitas vezes, fazendo o raio-x intraoral, que é um raio-x pequenininho, que eu introduzo dentro da boca dele e eu vou tirando a foto de todos os dentes, que eu vou ver a coroa e vou ver a raiz. E a lesão de reabsorção vai aparecer nesse momento.
Se o gato tem lesão de reabsorção, eu preciso fazer a extração desse dente, porque é uma doença progressiva, então a tendência é só piorar, e o processo de reabsorção dentária é dolorido. Então, é um animal que muitas vezes os tutores de gatos chegam falando que o gato está comendo estranho, ou o gato mastigava com o lado esquerdo e agora está mastigando com o lado direito, ou que ele pega a ração, joga fora do pote e fica selecionando qual grão ele vai comer. Então, muitas vezes esses sintomas são de lesão de reabsorção. Pode falar. E eu vou até te interromper, Amandinha, para falar aqui uma coisa bem legal da gente até alertar as pessoas, que assim, a gente fala isso brincando, mas é verdade, a saúde começa pela boca. E a maioria dos pacientes que eu atendo, que não estão comendo direito, que estão com pelo feio, que estão perdendo peso, eles têm uma doença periodontal. E geralmente o tutor me procura não é por conta da boca. Ele me procura porque o gato não está comendo legal e porque ele está perdendo peso. Então eles já pensam em um problema renal, eles já pensam em uma infecção. E aí você abre a boca e você vê que ele está com a boca muito ruim. E se a gente não tratar aquela boca, ele pode ter sim um problema renal, ele pode ter outra coisa, mas ele não come porque ele tem dor, né? Então acho que é legal a gente lembrar de olhar a boca do gato mesmo, porque a saúde realmente começa ali. O gato não tá comendo direito, olha a boca. A gente teve recente, né, Amanda, uma paciente que tinha um dentinho de leite infeccionado, aliás, ela tá ótima, ela engordou. E essa gatinha novinha não comia direito, tinha vômito, e ela não tava legal e tinha um dentinho que tava causando todo o problema ali. Então, eles apresentam mesmo, é muito incômodo, né? Nós não gostamos de ter dor de dente, e a dor de dente, ela muitas vezes não é uma dor constante, ela é uma dor que vem quando passa alguma coisa ali. Então imagina, toda vez que ele vai comer, ele sente o desconforto. E aí, Lê comentou de fazer a extração de vários dentes, né? A gente tem uma doença assustadora, né? Para todos os tutores de felinos, que eles só faltam me matar na consulta quando eu falo, mas existe vida após a extração dentária, né? Existe uma doença que chama gengiva estomatite crônica, que é uma inflamação generalizada da cavidade oral. Porém, o tratamento é a extração dos dentes. Tem que extrair todos os dentes, muitas vezes é 100%. Então eu sempre falo que a gente vai de passo a passo. Dependendo do grau de inflamação, a gente Amandinha, acho que falhou o seu áudio. Amanda, falhou um pouquinho o áudio. Oi? Começa do zero? Começa a falar de novo. Você falou, dependendo do grau de inflamação, aí pra mim falhou. Acho que foi quando falhou pra você também, né, Lê? Ela falou da gengivite, estomatite, e eu não lembro do resto. Gengiva estomatite crônica. Não, aí você tava falando que a gente começa por partes. Aí você pode falar essa parte de novo, que depois o Felipe edita pra gente. Tá bom. Então, na gengiva estomatite crônica, nós temos esse problema que é uma inflamação generalizada da cavidade oral, e o tratamento é a extração total. Muitas vezes 100% dos dentes, outras vezes nós conseguimos fazer a extração dos dentes do fundo, que chamamos de molares e pré-molares, e mantemos os caninos e os incisivos. 90 a 95% dos casos de gengiva estomatite tem um bom resultado, então eles melhoram da inflamação com a extração dos dentes do fundo. Outros acabam tendo recidiva da inflamação e é necessário fazer a extração dos dentes da frente também, os caninos incisivos. E muitos melhoram. Porém, contudo, como tudo na vida, alguns casos não melhoram nem com a extração. Nossa. Só que a gente só consegue saber se vai melhorar ou não fazendo. E na verdade eu acho que a gente também pode dizer que ficaria pior com o dente, né? Ele não vai melhorar 100% com a extração, mas se não tivesse extraído, esse paciente fica pior, não é isso? Sim, exatamente. Porque assim, além de ficar pior, porque aí o que acontece, né? Então, tô com um paciente que fez a extração de 100% e não melhorou. Eu vou entrar com uma medicação para melhorar essa inflamação.
a medicação nesses momentos muitas vezes tem bons resultados. Ah, Amanda, então por que você não entra com a medicação antes? Porque se tem o dente, junto com a medicação, o tratamento não é tão efetivo. Não melhora, é verdade. Não melhora. Então tem que ser o passo a passo, tem que ter aos poucos. E também às vezes os tutores perguntam, então extrai tudo de uma vez, não quero nenhum dente. Não precisa, porque às vezes, para que eu vou submeter ele a uma extração muitas vezes de 100%, se quase 90% dos pacientes melhoram só extraindo os do fundo? Então é uma porcentagem muito grande, né, para eu já submeter ele a uma extração total. E aí, Amandinha, a maior pergunta dos tutores é como que esse gato vai comer sem os dentes? Aí eu tava pensando nisso agora. É sopa? É a próxima pergunta, né? Sempre isso. Mas e aí, como come? Eles comem ração seca. Muitas vezes, 3 dias depois da cirurgia. Eu recebo muitos vídeos de pós-operatório e os tutores chocados que o gato tá comendo a ração seca. E ele ainda fala assim, e eu ainda tô ouvindo o croque-croque. Verdade. Verdade. Eles usam... Verdade, eu acho que dói mais com o dente lá do que sem o dente, né? Exatamente. E eles usam a mandíbula e a maxila para aprenderem e para engolirem e fazer o processo. O processo de mastigação, na verdade, para os gatos, eles não é necessário igual nós, né? Duas coisas que provam isso, né? Primeiro, quando eles vomitam o grão inteiro, ou seja, não mastigou. Segundo, os dentes deles são pontiagudos. Se alguém já tomou mordida de gato, sabe bem o que é isso. Ah, já. Fica só os furinhos. São dentes pontiagudos. Dente pontiagudo serve para rasgar. E aí, se a gente puxa na memória da onde veio o gato, da natureza, buscando o antílope, rasgando e se alimentando, ele não para e mastiga ali o antílope por horas. Ele precisa rasgar, engolir e correr, porque se ele ficar ali, ele pode ser uma presa fácil. Verdade. Então os gatos, apesar da gente dormir com eles são de uma origem selvagem e domesticamos, introduzimos ração na vida deles, que tá tudo bem, é excelente, né? Mas eles não têm a necessidade de ficar mastigando e triturando a ração. A ração é preparada para isso, para ela ser digerida no estômago. E me falaram recentemente, eu ainda não achei esse trabalho, mas me contaram recentemente que tem um trabalho, uma pessoa estudou e pesquisou os gatos e relatou que de 10 grãos de ração que eles mordem, né, que eles colocam na boca, 3 grãos eles mastigam, o restante eles engolem. Caramba! Pois é, achei sensacional e eu queria ler o trabalho para ver como é que ele fez esse trabalho, mas eu ainda não... Interessante, bem interessante. Quando eu achar, eu encaminho para vocês. Ai, bacana. Bom, então, para resumir tudo, é importantíssimo escovar os dentes dos gatos, claro, se possível. E eu acho que também uma coisa que eu achei bem importante é visitar um dentista felino com uma certa frequência, né? Com uma periodicidade. Exatamente. Eu acho que é bacana... lembrar, assim como nós, né, temos que ir no dentista, o seu gato também tem que ir no dentista regularmente. Bom, eu acho que minhas perguntas básicas, claro, foram esclarecidas, Fê. Você tem mais alguma dúvida? Você que já tem um conhecimento bom do assunto? Eu acho que foi muito bacana, Amanda, obrigada, eu acho que foi bem esclarecedor. É uma curiosidade mesmo, muita gente fala isso que o Leandro falou, né? Limpar o tártaro. E foi bem legal a gente conversar e ver que não é só limpar o tártaro, né? Cuidar da boca do gato não é só limpar o tártaro, é fazer a avaliação, é fazer a radiografia, entender as particularidades da espécie. E que isso, eu acho que a gente não falou, mas vale a gente comentar, e que se a gente não cuida da boca, a gente gera outras doenças, né, Amanda? A gente pode gerar aí problemas cardíacos, problemas renais, outras doenças que podem estar relacionadas com uma doença periodontal, né? Sim, Fê, exatamente. Tem esse ponto também, que a gente conversa bastante nas consultas.
tutores me perguntam, mas não entendo, vocês falam que a boca é importante, que vai causar problema renal. Como isso vai acontecer, né? Então, lembrando de como acontece, a placa vai aderir no dente, vai entrar embaixo da gengiva, vai para a região da raiz, inflamar a gengiva, essa gengiva vai sangrar, esse sangramento vai estimular todo o organismo e essas bactérias elas caem na corrente sanguínea e aí elas vão para qualquer lugar. Coração, rim, fígado, e ali elas podem colonizar e construir ali, né? E causar problema renal, causar problema hepático, problemas cardíacos. Em humano, é bastante relatado os problemas cardíacos causados por bactérias da boca. O problema renal, a gente já vem conseguindo na veterinária fazer muitos trabalhos mostrando a importância. A doutora Daniele encaminha vários pacientes para odonto justamente por isso, porque ela fala, Amanda, eu preciso que limpe a boca para eu conseguir controlar o problema renal. Então, tem alguns bloqueios que a gente tem na vida, assim, às vezes eu atendo tutor que fala, sempre falaram que eu não podia anestesiar porque ele é doente renal. Não é isso. Ele pode, só que ele tem que ter um acompanhamento. A Dani me liga e fala, Amanda, estou com o paciente no melhor momento dele. Ele precisa entrar nos próximos dias em cirurgia. A Dani acompanha o paciente há anos. Ela sabe quando é o melhor momento. A Fernanda às vezes me liga e fala, Amanda, eu tô com um paciente assim, assim, assado. Ele tá no melhor momento dele. Ele tem várias doenças, várias comorbidades, mas agora ele está no melhor momento dele. Quando a gente pode marcar? Então esse cuidado com os nossos animais, né, com os nossos gatinhos, é importante. Saber quando é o melhor momento daquele paciente idoso. Eu fiz, faz 1 mês e meio, mais ou menos, uma gata de 23 anos. Viu, sucesso. E ficou super bem, sabe? Tá tudo bem. E precisa, né? Então vamos parar com essa história de que ele é muito velho, não vale a pena mexer na boca. Precisa. E na verdade é lógico, é melhor prevenir do que remediar. Então começa desde filhote a acostumar a mexer na boca, a escovar o dente, pede orientação para o seu veterinário e consulta um odonto, né? Tá na dúvida, consulta um odonto veterinário. A gente vai colocar o seu Instagram também aqui, Amanda, para as pessoas que eu sei que o seu Instagram tem várias dicas bem bacanas para tutores. Inclusive, eu mando para todo mundo o videozinho de você escovando o dente da sua gata, porque eu escuto isso que o Leandro falou. Eu falo, tem que escovar o dente, mas como que eu vou escovar o dente do gato? Eu falei, não tem problema, eu te mando um vídeo da minha odonto, aí você faz igual. Então, bem bacana, quem puder seguir a doutora Amanda, ela tem várias dicas bem legais. E lembrar, não tem idade para mexer na boca, mas é lógico que se você começar com ele mais novo, não vai ter problema quando ele ficar idoso, certo? É isso aí, Fê. Amanda, muito obrigado. A gente vai deixar o seu Instagram quando publicar do episódio, tá? Aí o pessoal pode te encontrar. Muito obrigado por tirar as dúvidas. Bem interessante esse assunto, de verdade, porque tem muita coisa semelhante com os humanos, né? Sim. Obrigada a vocês, Lê. Obrigada, Fê. Foi um prazer enorme estar aqui. E vamos marcar várias vezes, porque o assunto não falta. E eu falo pouco, né? Não, mas foi ótimo. Obrigada. E aí, se a gente tiver mais dúvidas aqui de odonto, a gente vai te convidar mais vezes, com certeza. Eu acho que foi bem bacana a gente falar aí um geral sobre o gato no dentista. E obrigada aí pela sua participação, Amanda. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Fê, bem interessante. Eu aprendi muita coisa e tô achando... Isso eu tô falando de verdade, viu, Fê? Não que as outras coisas sejam de verdade, né? Mas eu fiquei... Não, é que eu falo, não, isso é... Não, mas eu tô gostando bastante dessa nossa série aí de especialidades médicas nos gatinhos, né? Eu tô achando bem legal. Veterinários, né, Lê? Eu acho que é legal, é legal a gente compartilhar. Papão. E eu acho assim, agora que todo mundo escutou, bora todo mundo mexer na boca do gato. Você vai terminar aqui de gravar, você vai pegar a boca do Cebola, porque eu mesma não vi a boca do Cebola ultimamente. Você vai olhar a boca desse gato aí e ver se tá boa, hein, Lê? Senão a gente já vai marcar a consulta com a doutora Amanda. O Cebola deu sorte porque você achou que você conseguia mexer na boca do Fera. Aí o Cebola escapou. É verdade, é verdade. Mas olha a boca de todos os gatinhos, começa a ter esse costume, porque é uma dica bem legal. E a gente acha muita coisa quando a gente olha a boca. Muita.
Muito legal. Ô Fê, e agora? O que a gente vai falar? Porque assim, antes seria o papo com a veterinária, só que agora a gente tá com o papo com as veterinárias, o papão. E no episódio anterior a gente falou de algumas histórias curiosas, né? Você contou uma história bacana aqui, eu contei uma. Você tem alguma história legal para contar do Projeto Ronron, aquela que a gente não contou para muita gente? Histórias felinas é o por trás das câmeras. O que o nosso podcast não mostra. Não, podcast que não, que podcast mostra. não. O que a página do Facebook mostra, né? Porque a gente posta lá o gatinho bonitinho pronto para adoção, mas a gente não posta o anterior, né? Não posta o que aconteceu antes. Complicado. Poxa, qual que seria a história felina de hoje? Deixa eu pensar aqui. São muitas, né? Mas deixa eu pensar numa história bacana para contar. A gente tinha contado histórias emocionantes, né? Eu contei a da Amara da última vez. Lê, hoje que eu vou contar agora, eu vou aproveitar, né? Vou seguir essa linha de emocionante e vou contar a história do Guerreiro, tá? O Guerreiro foi um gatinho que, na verdade, a gente, de novo, comecinho do projeto, a gente nem tinha ainda o projeto formado, a gente só tinha o idealismo, né, do projeto, mas foi um gato que foi resgatado por uma colega e chegou pra gente na clínica com uma bicheira do lado do rosto, assim, absurda. E eu lembro que foi assim, dia 31 de dezembro, de madrugada, que me ligaram, pegamos o gato, vou tentar fazer, espero que quem esteja escutando não esteja próximo do almoço, né? Mas a pessoa falava, eu tô escutando as larvas. Eu falei, não, então traz, vamos ver. E foi muito impressionante, foi uma ferida muito grande, tava muito feia. Eu mesma não acreditei que aquele gato fosse sobreviver, eu olhei pra ele e falei, não tem o que fazer, eu vou anestesiar, ele vai morrer. Tava muito feia. E a pessoa que resgatou, ela ficou muito emocionada. Ela falou assim, poxa, eu tô tentando pegar esse gato há muito tempo. Se eu tivesse pego antes, né, ele teria chance. Eu falei, então, vamos tentar. Vamos anestesiar. E se ele sobreviver, a gente limpa. Pois ele sobreviveu, a gente limpou. Esse gato, nossa, foi uma ferida muito extensa. A gente fazia curativo 2 vezes por semana. Mas sabe o que foi mais bacana da história do Guerreiro? Foi que a pessoa que resgatou não tinha muitas condições, era um gatinho de rua. E eu falei pra ela, vamos pedir para as pessoas ajudarem com doações de material de curativo. Eu falei, eu vou trocar curativo desse gato 2 vezes por semana, 2 vezes por dia. Então pede para doar gaze, pomada. E Lê, eu recebi tanta doação, mas assim, caixas e caixas de doação. Foi uma coisa muito legal, assim, foi uma corrente do bem muito legal. Você via que todo mundo queria ajudar ele. E a gente recebeu tanta coisa que eu usei durante mais de um ano, até para outros animais. A ferida dele melhorou e eu acabei usando esse material de curativo para outros animais de tanta doação que a gente recebeu. Então acho que fica aqui uma história só assim, dessa corrente do bem, né? Então às vezes a gente fala, poxa, eu quero ajudar um animal e eu não tenho condição. Mas se você tem uma intenção boa, faz porque dá certo. A pessoa que pegou esse gatinho, ela não tinha condição na hora, ela tava sem, ela falou, eu não sei o que fazer, mas ela não deixou de ajudar. E aí, quando ela buscou ajuda, mas veio de faculdade, eu lembro que veio clínica veterinária que doou, não parava de chegar coisa, sachê pra ele, e faixa, eu enfaixava a cabeça dele, né? Faixa, gaze, soro pra lavar, muita coisa, Lê. Então foi uma coisa muito bacana. Então acho que fica uma história bacana. Quando o motivo é nobre, as pessoas se solidarizam, né? Isso ajuda bastante. Isso, então assim, quando a gente faz o bem, as coisas acontecem, né? Então, por mais que às vezes não tô falando pra todo mundo sair pegando o gato da rua, botando dentro de casa, falando, me ajudem, né? Mas assim, se apareceu pra você, faz que tudo dá certo no final. E o Guerreiro tem esse nome exatamente porque foi um gato muito guerreiro e foi uma ferida enorme. E no final ele era um gato super bravo e ele dormia no colo e ronronava, virou um gato super bonzinho. Então tá aí uma história felina lá do nosso começo do projeto, mas para falar que se a gente fizer o bem ajuda e tudo dá certo. Ah, bem legal essa história, Fê. Depois dessa história que é bem legal, bonitinha, eu não vou contar a minha. Eu não sei como é que tá nosso tempo, eu vou guardar minha história pro próximo episódio. O que você acha? Ou já conto hoje? Não Guarda sei. pro próximo, né? Aí fica um suspense. Isso, vamos guardar pro próximo. Quem tiver curiosidade de saber. Aí o próximo você que conta a sua história, vai. Minha história não é tão bonitinha. É interessante, mas não é bonitinha, infelizmente. Mas é uma história que vai vir com uma pergunta. Vai ficar pro próximo episódio. Combinado, então, Lê. Então, Fê, é isso aí? É isso aí.
Então, quem quiser entrar em contato com o Ronroncast, com o Projeto Ronron, tirar qualquer dúvida sobre odontologia felina, odontologia veterinária, ou se tiver alguma história interessante, entrar em contato no Instagram, Facebook, Projeto Ronron, com N de nasal e M de mordida, ou no YouTube Ronroncast. E lembrando que nosso podcast é uma produção da Leopoldo Electrical Group para o Projeto Ronron. Valeu, Fê, Amanda, muito obrigado, pessoal. Agradeço a todos, até o próximo episódio. Obrigada, Lê. Tchau, tchau.